Você já fez algo completamente desesperado para fugir de uma situação constrangedora. Imagine dar de cara com seu ex-namorado em um restaurante chique enquanto ele está com a nova namorada deslumbrante. O pânico toma conta e, em vez de sair, você mergulha debaixo da mesa mais próxima para se esconder. O problema: essa mesa está ocupada por um bilionário misterioso. Em vez de te expulsar, ele decide te ajudar. O que começa como o momento mais humilhante da sua vida se transforma em algo que você jamais imaginou. Antes de mergulharmos nessa história hilária e emocionante de segundas chances e amor inesperado, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Lívia conseguirá sobreviver ao constrangimento e encontrar o amor no lugar mais improvável debaixo da mesa de um estranho. Lívia observava o cardápio sem realmente ler nada. As letras pareciam embaralhadas na sua frente, enquanto ela tentava se convencer de que estava tudo bem, que superar um término de 3 anos era apenas uma questão de tempo. A garçonete havia passado 2 vezes perguntando se ela estava pronta para pedir. E nas 2 vezes, Lívia respondeu com um sorriso forçado que precisava de mais alguns minutos. A verdade é que ela não tinha fome. Estava ali apenas porque suas amigas insistiram que ficar em casa chorando não resolveria nada, que ela precisava sair, se arrumar, voltar a viver. Então, ali estava ela sozinha, em um restaurante sofisticado, tentando parecer confiante, enquanto por dentro se sentia perdida. Foi quando ouviu aquela risada. Aquela maldita risada que ela conhecia tão bem. Lívia ergueu os olhos lentamente, rezando para estar enganada. Mas não estava. Enzo acabava de entrar no restaurante e não estava sozinho. A mulher ao seu lado era exatamente como Lívia imaginava, alta, loira, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o aluguel dela. E o pior de tudo era que eles pareciam felizes rindo juntos enquanto o maître os conduzia para uma mesa. O pânico tomou conta de Lívia instantaneamente. Seu coração acelerou, suas mãos começaram a tremer e uma única certeza atravessou sua mente como um raio. Ela não podia de jeito nenhum deixar Enzo vê-la ali sozinha, visivelmente tentando superar o término enquanto ele seguia sua vida perfeitamente bem. A humilhação seria insuportável. Sem pensar direito, Lívia fez a única coisa que seu cérebro em pânico conseguiu processar. Ela se abaixou rapidamente e, em um movimento desesperado, deslizou para debaixo da mesa mais próxima. Só percebeu o problema quando suas mãos tocaram um par de sapatos masculinos caríssimos. A mesa estava ocupada. Lívia fechou os olhos com força, sentindo as bochechas queimarem. Que tipo de pessoa se esconde debaixo da mesa de um estranho em um restaurante sofisticado? Acima dela, ouviu o barulho de um garfo sendo colocado delicadamente no prato, e então, uma voz masculina grave e incrivelmente calma falou. Essa é uma abordagem interessante. Original, eu diria. Lívia abriu os olhos e encontrou um par de íris escuras observando-a com uma mistura de surpresa e diversão. O homem havia se inclinado ligeiramente, erguendo a toalha da mesa apenas o suficiente para vê-la. Eu posso explicar, Lívia murmurou desesperadamente. Por favor, não me expulse daqui. É uma emergência. O homem arqueou uma sobrancelha visivelmente interessado. Que tipo de emergência envolve se esconder debaixo da minha mesa? Meu ex-namorado acabou de entrar aqui com ela. E eu simplesmente não posso deixar ele me ver assim sozinha, parecendo uma idiota que não conseguiu seguir em frente. As palavras saíram atropeladas num murmúrio urgente. O homem ficou em silêncio por um momento, processando a situação. E então, para total surpresa de Lívia, ele esboçou um sorriso. Não era um sorriso de zombaria,
mas sim de alguém genuinamente divertido com a situação absurda. Entendo. E o que exatamente você espera que eu faça? Lívia mordeu o lábio, percebendo como aquilo tudo soava ridículo. Apenas finja que não tem ninguém aqui embaixo, por favor. Só até ele ir embora. O homem a observou por mais um momento, aqueles olhos atentos estudando cada detalhe do rosto dela, e então assentiu. Está bem, mas você vai me dever uma explicação melhor depois. Antes que Lívia pudesse responder, ele ajeitou a toalha da mesa de forma que cobria as pernas dela por inteiro, escondendo-a de qualquer olhar casual. A garçonete se aproximou da mesa quase imediatamente. Mais alguma coisa, senhor? A voz dele soou ainda mais tranquila, como se não houvesse absolutamente nada de errado. Não, obrigado. Estou apenas apreciando a refeição. Lívia ficou imóvel ouvindo a conversa acima dela. Podia sentir o calor emanando das pernas do desconhecido. E uma parte absurda do seu cérebro registrou que até os sapatos dele tinham um cheiro bom, algo como couro caro e colônia masculina sofisticada. Ela tentou se concentrar em respirar silenciosamente, em não fazer nenhum movimento brusco. Minutos se passaram como horas. Lívia ouvia fragmentos de conversas ao redor, o tinir de talheres, risadas distantes e, acima de tudo, ouvia a respiração calma do homem que estava inexplicavelmente ajudando uma estranha em uma situação insana. Havia algo estranhamente íntimo naquilo tudo estar ali tão perto dele, escondida compartilhando um segredo absurdo. E então ela ouviu a voz de Enzo vinda de algum lugar não muito distante. O vinho está perfeito, amor. Lívia fechou os olhos, sentindo uma pontada no peito, mas para sua surpresa não foi tão doloroso quanto esperava. Talvez porque naquele momento sua atenção estava mais focada no desconhecido de voz grave que estava salvando sua dignidade. Os minutos continuaram arrastados. Lívia ouvia o som do garfo dele tocando o prato, ocasionalmente o gole discreto de vinho, e percebia que ele comia com uma calma impressionante para alguém que tinha uma mulher escondida debaixo de sua mesa. Ela se perguntou que tipo de homem reagiria com tanta tranquilidade a uma situação tão bizarra. Será que ele achava aquilo engraçado, constrangedor, ou simplesmente não se importava? A posição estava ficando desconfortável, suas pernas começando a formigar, mas Lívia não ousava se mexer muito. Ela havia criado aquela situação ridícula e agora precisava aguentar as consequências. Ouviu quando o garçom passou oferecendo sobremesa e o desconhecido declinou educadamente. Seria aquele o sinal de que ele estava prestes a ir embora, e se ele fosse embora antes de Enzo sair, Lívia teria que rastejar para debaixo de outra mesa. A ideia era tão absurda que ela quase riu, mas conseguiu se controlar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela ouviu a voz do desconhecido baixa e tranquilizadora. Acho que a costa está limpa. Seu ex acabou de sair. O alívio que Lívia sentiu foi tão intenso que ela soltou um suspiro profundo, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez desde que se enfiou debaixo daquela mesa. Mas agora vinha a parte mais difícil, sair dali e encarar o homem que havia testemunhado o momento mais constrangedor da sua vida. Lívia começou a rastejar para fora, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto se apoiava no chão frio do restaurante. Quando conseguiu se levantar, ajeitando o vestido e tentando recuperar algum resquício de dignidade, ela ergueu os olhos e simplesmente congelou. O homem à sua frente era sem sombra de dúvida a pessoa mais atraente que ela já tinha visto. Cabelos escuros perfeitamente penteados, mandíbula marcada, feições aristocráticas que pareciam esculpidas e um olhar que brilhava com inteligência e diversão. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que o carro dela,
e havia uma elegância natural na forma como estava recostado na cadeira, totalmente à vontade, como se mulheres se escondessem debaixo da sua mesa todos os dias. Então, ele disse a voz carregada de humor, essa foi definitivamente a entrada mais memorável que já presenciei em um restaurante. Lívia sentiu o rosto esquentar, as bochechas ficando vermelhas. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu não sei o que deu em mim. Foi uma reação de pânico irracional. Senta. Ele a interrompeu gentilmente, indicando a cadeira vazia à sua frente. Você participou da primeira parte do jantar. Seria injusto não aproveitar o resto. Lívia piscou confusa. O que eu não posso? Claro que pode. Eu insisto. Ele fez um gesto para a garçonete que se aproximou prontamente. Poderia trazer outro prato do que estou comendo e uma taça de vinho para a minha acompanhante. A garçonete assentiu com um sorriso profissional, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Lívia ficou parada por mais um momento, dividida entre sair correndo de vergonha ou aceitar o convite daquele desconhecido intrigante. A segunda opção venceu. Ela se sentou devagar, ainda sentindo as pernas bambas de adrenalina. Eu sou Caio, a propósito, ele disse, estendendo a mão por cima da mesa. Lívia, ela respondeu, apertando a mão dele e sentindo um arrepio percorrer sua espinha com o toque. Então, Lívia, conte-me, o que um ex-namorado precisa fazer para deixar uma mulher tão desesperada a ponto de se esconder debaixo de uma mesa? Havia curiosidade genuína na voz dele, sem nenhum traço de julgamento. Lívia suspirou, pegando a taça de vinho que a garçonete acabara de trazer e tomando um gole generoso. 3 anos de relacionamento jogados no lixo, porque ele encontrou alguém mais interessante. E hoje foi a primeira vez que o vi desde o término. Então não foi exatamente meu momento mais racional. Caio observou o rosto dela com atenção e havia algo naquele olhar que fazia Lívia se sentir vista de verdade, não julgada, apenas compreendida. Ele é um idiota. Com certeza é. Lívia concordou e, para sua surpresa, riu. Era uma risada genuína, a primeira em semanas. Caio retribuiu com um sorriso que fazia o estômago dela revirar de um jeito bom. A conversa começou a fluir naturalmente depois disso. Caio fazia perguntas sobre ela, sobre seu trabalho como designer gráfica, sobre seus hobbies, seus sonhos. Ele parecia realmente interessado, inclinando-se para a frente quando ela falava, fazendo perguntas inteligentes, rindo das piadas dela. Lívia se pegou absorta naquela conversa, esquecendo de Enzo do término, de toda a tristeza que havia carregado nas últimas semanas. E você, Lívia perguntou depois de um tempo. O que faz quando não está salvando mulheres desesperadas de ex-namorados? Caio deu um sorriso enigmático. Sou empresário, nada muito emocionante. Havia algo na forma como ele disse isso que sugeria muito mais, mas Lívia não pressionou. Em vez disso, ela se perdeu naqueles olhos expressivos, na forma como brilhavam sob a luz suave do restaurante, na sensação crescente de que algo estava acontecendo ali, algo inesperado e intenso. Os minutos se transformaram em mais de 1 hora. A comida chegou e foi consumida entre conversas e risadas. Lívia não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido tão confortável com alguém tão à vontade para ser ela mesma. E Caio parecia sentir o mesmo, seus olhos nunca deixando o rosto dela por muito tempo, aquele sorriso constante brincando em seus lábios. Eles conversaram sobre filmes e Lívia descobriu que Caio tinha um gosto terrível para comédias românticas bregas, o que ela achou adorável. Ele contou histórias engraçadas sobre viagens de negócios desastrosas e ela compartilhou anedotas sobre clientes impossíveis que pediam logos modernos, mas clássicos, ousados, mas discretos.
A química entre eles era palpável. Cada olhar sustentado por um segundo a mais, cada riso compartilhado criando uma conexão que parecia existir há muito mais tempo do que apenas aquela noite. Quando Caio fez um comentário espirituoso sobre como ela deveria considerar se esconder debaixo de mesas mais frequentemente se sempre resultasse em jantares assim, Lívia atirou o guardanapo nele rindo. "Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai?" ela perguntou, balançando a cabeça. "Jamais." Caio respondeu, seus olhos dançando de diversão. "É uma história boa demais para não ser contada repetidamente. E quando as pessoas perguntarem como nos conhecemos, vou dizer a verdade absoluta que você literalmente caiu aos meus pés. Bem, tecnicamente, sob seus pés." Lívia riu novamente e percebeu que suas bochechas estavam começando a doer de tanto sorrir. Fazia semanas que ela não se sentia assim leve e feliz, como se o peso do término tivesse finalmente começado a se dissipar. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Caio pagou a conta antes que Lívia pudesse protestar. Eles caminharam juntos até a saída do restaurante e havia uma tensão no ar. Aquele momento suspenso, onde ambos sabiam que algo significativo havia acontecido, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. O ar noturno estava fresco e Lívia puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo. Caio pareceu notar e se posicionou ligeiramente à frente dela, bloqueando o vento. "Posso pegar seu número?" Caio perguntou quando chegaram à porta, sua voz baixa e esperançosa. Lívia sentiu uma onda de empolgação percorrê-la. "Pode." Ela ditou os números enquanto ele digitava em seu celular, e então ele olhou para ela com aquele sorriso que fazia seus joelhos fraquejarem. "Vou te mandar uma mensagem. Quero te ver de novo, Lívia. Em circunstâncias menos subterrâneas." Ela riu, sentindo borboletas no estômago. "Eu adoraria." Houve um momento de hesitação, onde ambos ficaram parados, simplesmente se olhando. Lívia se perguntou se ele ia beijá-la e uma parte dela queria desesperadamente que ele o fizesse. Mas Caio apenas segurou a mão dela brevemente, apertando-a com carinho, e então deu um passo para trás. "Boa noite, Lívia. Até logo." "Até logo, Caio." Quando Lívia finalmente entrou no táxi e olhou pela janela, viu Caio ainda parado na frente do restaurante, observando-a ir embora, as mãos nos bolsos e aquele meio sorriso no rosto. E pela primeira vez em semanas, ela se sentiu leve, como se estivesse flutuando, como se o mundo tivesse voltado a ter cor. O taxista perguntou o endereço e Lívia respondeu no automático. Sua mente ainda naquele restaurante, naquela mesa, naquele momento impossível que havia mudado tudo. Ela olhou para o reflexo no vidro escuro do táxi e viu seu próprio sorriso genuíno e radiante. Quem diria que o pior dia em semanas, começando com a visão de seu ex feliz, terminaria com ela conhecendo alguém como Caio. Alguém que a fez rir, que a ouviu de verdade, que transformou um momento de humilhação total em algo mágico. O celular vibrou na bolsa e quando Lívia olhou, havia uma mensagem de um número desconhecido. "Cheguei em casa e ainda estou pensando na mulher que invadiu meu jantar. Durma bem, Lívia." Ela mordeu o lábio, tentando conter o sorriso ainda maior que ameaçava tomar conta de seu rosto, e digitou de volta. "Obrigada por não me denunciar ao gerente do restaurante e pela companhia. Boa noite, Caio." A resposta veio quase instantaneamente. "A companhia foi toda minha. Sonhe comigo." Lívia guardou o celular, encostou a cabeça no banco do táxi e permitiu-se apenas sentir. Sentir a empolgação, a expectativa, a possibilidade de que talvez, apenas talvez, algo especial estava começando. E quando finalmente chegou em casa e se deitou na cama, foi com o nome de Caio nos lábios,
e a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de formas que ela ainda nem conseguia imaginar. A mensagem chegou antes mesmo de Lívia acordar completamente na manhã seguinte. Quando pegou o celular sonolenta e viu o nome de Caio na tela com a mensagem: "Bom dia, dormiu bem ou também passou a noite pensando em mim?" Ela não conseguiu conter o sorriso que se abriu em seu rosto. Respondeu algo que esperava soar casual, mas a verdade é que seu coração acelerou e ela mal conseguia esperar para conversar com ele novamente. Nos dias seguintes, as mensagens entre Lívia e Caio se tornaram constantes. Começaram com conversas leves sobre o dia, piadas sobre o encontro inusitado no restaurante, comentários sobre filmes e músicas, mas rapidamente evoluíram para algo mais profundo. Caio mandava mensagens de bom dia, que faziam Lívia acordar animada, e mensagens de boa noite, que a faziam dormir pensando nele. Havia uma facilidade na forma como conversavam, como se já se conhecessem há anos, não apenas dias. "O que você está fazendo agora?" A mensagem de Caio chegou numa tarde de quarta-feira, enquanto Lívia trabalhava em um projeto freelancer desenhando um logo para um cliente. "E você, empresário misterioso?" Lívia digitou de volta, mordendo o lábio inferior enquanto esperava a resposta. "Reunião entediante. Preferia estar te vendo." Lívia sentiu uma onda de calor percorrê-la. Caio era direto de uma forma que a deixava desconcertada, mas ao mesmo tempo encantada. Não pode simplesmente sair de uma reunião porque está entediado. "Posso, mas seria irresponsável." Havia uma pausa, e então outra mensagem chegou. "Mas estou pensando seriamente em fazer isso mesmo assim." Lívia riu alto sozinha em seu pequeno apartamento. Havia algo envolvente na atenção que Caio lhe dava, na forma como ele sempre parecia genuinamente interessado no que ela estava fazendo, pensando, sentindo. Era tão diferente de Enzo que nos últimos meses do relacionamento mal olhava para ela quando ela falava. Eles conversavam sobre tudo. Caio enviava fotos de apresentações corporativas terrivelmente mal feitas, fazendo comentários sarcásticos que a faziam rir durante horas. Lívia compartilhava frustrações sobre clientes que mudavam de ideia a cada 5 minutos. Ele recomendava livros que havia lido. Ela sugeria podcasts que adorava. Era uma troca constante e equilibrada, onde ambos davam e recebiam igualmente. As conversas foram ficando mais picantes à medida que os dias passavam. Caio tinha um jeito de escrever que deixava Lívia corada, insinuações sutis que faziam sua imaginação disparar. "Está usando aquele vestido azul de novo?" Ele perguntou numa das noites. "Como você sabe que tenho um vestido azul?" "Eu presto atenção. E imagino como você ficaria ainda mais linda sem ele." Lívia precisou de um momento para recuperar o fôlego depois de ler aquela mensagem. Ela não era ingênua, sabia para onde aquela conversa estava indo, mas não conseguia se importar. Havia muito tempo que ela não se sentia desejada, assim querida assim. "Você é muito direto," ela respondeu, mas adicionou um emoji piscando, deixando claro que não estava reclamando. "A vida é curta demais para joguinhos. Eu quero você, Lívia. Quero conhecer cada parte de você." O estômago dela revirou com aquelas palavras. Foi Caio quem sugeriu o segundo encontro. "Tenho algo em mente para sexta-feira. Confia em mim." "Isso parece perigoso?" Lívia respondeu, mas já estava animada. "Prometo que será inesquecível." Lívia passou os dias seguintes em um estado de ansiedade e empolgação misturadas. Ela contou para suas amigas sobre Caio, sobre como ele era atencioso e engraçado e misterioso, e todas elas a incentivaram a aproveitar. "Você merece isso, Li", sua melhor amiga Clara disse pelo telefone. "Depois de tudo que o Enzo te fez passar, você merece alguém que te trate como prioridade." E Caio definitivamente a tratava como prioridade.
Ele mandava mensagens durante o dia, perguntava como estava seu trabalho, mandava fotos engraçadas que encontrava, compartilhava músicas que achava que ela gostaria. Era atencioso de uma forma que fazia Lívia perceber o quanto havia se contentado com migalhas no relacionamento anterior. Havia uma música específica que ele enviou, uma balada suave, com letras sobre encontros inesperados, e Lívia a tocou repetidamente, enquanto trabalhava, imaginando-o pensando nela enquanto a escolhia. Lívia percebia que os pensamentos sobre Enzo estavam ficando cada vez mais distantes, substituídos pela empolgação com Caio. Mas ainda havia um receio, uma pequena voz na cabeça dela que questionava se estava se permitindo gostar de alguém rápido demais, se estava sendo ingênua novamente. Ela afastava esses pensamentos, mas eles persistiam nas bordas da sua consciência. Na quinta-feira à noite, Lívia estava escolhendo o que vestir para o encontro do dia seguinte quando seu celular vibrou novamente. Está pensando em mim. A mensagem de Caio a fez sorrir. Talvez. Estou pensando em você. Não consigo parar. Está sendo torturante esperar até amanhã. Lívia mordeu o lábio, sentindo uma onda de desejo percorrer seu corpo. Ela digitou e apagou várias respostas antes de finalmente mandar: a antecipação faz parte da diversão. Você está me matando, Lívia. Boa! Ela respondeu, sentindo-se mais ousada do que nunca. Havia algo libertador em flertar com Caio, em se permitir sentir desejo novamente, em se permitir ser desejada. Ela havia passado tanto tempo se sentindo inadequada no final do relacionamento com Enzo que havia esquecido como era bom se sentir atraente, interessante, querida. As amigas de Lívia insistiram em ajudá-la a se preparar para o encontro. Clara apareceu na sexta-feira à tarde com uma garrafa de vinho e determinação para escolher o look perfeito. Ele disse elegante, mas confortável, o que significa que provavelmente vai te levar para algum lugar sofisticado, mas quer que você se sinta à vontade. Clara analisou, examinando o guarda-roupa de Lívia. Elas experimentaram 5 roupas diferentes antes de finalmente decidir por um vestido preto simples, mas elegante, que realçava as curvas de Lívia sem ser muito ousado. Perfeito. Clara aprovou. Você está linda. Ele não vai conseguir tirar os olhos de você. Na sexta-feira de manhã, Lívia havia acordado com uma mensagem de Caio. Bom dia, linda. Não vejo a hora de te ver hoje à noite. Vista algo confortável, mas elegante. Vou te buscar às 7. Agora com Clara ajudando-a a se arrumar, Lívia sentia os nervos à flor da pele. Fez as unhas, arrumou o cabelo em ondas soltas que emolduravam seu rosto. Passou mais tempo na maquiagem do que normalmente faria. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto aplicava o batom. E ela se perguntou por que estava tão nervosa. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo ela se importava de verdade com o que alguém pensava dela. Talvez porque no fundo ela já sabia que Caio era especial, diferente de qualquer pessoa que havia conhecido. Ou talvez simplesmente porque ela estava começando a desenvolver sentimentos fortes por um homem que conhecera debaixo de uma mesa de restaurante. E isso parecia simultaneamente absurdo e perfeito. Você está radiante, Clara disse, dando um passo para trás para admirar o resultado final. Ele vai ficar sem palavras. Quando o interfone tocou às 7 em ponto, Lívia respirou fundo, olhou-se no espelho, uma última vez pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Clara deu-lhe um abraço rápido e um sorriso encorajador. Aproveite cada segundo e me manda mensagem contando tudo depois. Lívia desceu as escadas, sentindo o coração bater mais rápido a cada degrau, pronta para descobrir o que Caio tinha planejado e para dar mais um passo nessa história que estava apenas começando. Caio estava ainda mais bonito do que Lívia lembrava. Quando ela abriu a porta do prédio, ele estava parado ali com um sorriso que iluminou todo o hall,
usando um terno impecável que provavelmente custava uma fortuna, mas que ele usava com uma naturalidade impressionante. Você está linda, ele disse, seus olhos percorrendo cada centímetro dela com uma admiração que fez Lívia corar. Obrigada. Você também está muito bem. Muito bem era um eufemismo. Ele estava absolutamente deslumbrante. Caio ofereceu o braço e Lívia o aceitou, sentindo um arrepio percorrer sua pele com o toque. Quando desceram e ela viu o carro esperando na rua, seus olhos se arregalaram. Era uma Mercedes preta e reluzente, o tipo de carro que ela só via em filmes. Isso é seu? Ela perguntou, tentando não parecer muito impressionada. Caio deu de ombros casualmente. É apenas um carro. Mas não era apenas um carro, e ambos sabiam disso. Lívia começou a perceber que talvez Caio fosse mais do que apenas um empresário comum. O trajeto foi preenchido com conversa leve e música suave. Caio segurava o volante com uma mão, enquanto a outra repousava casualmente sobre a alavanca de câmbio. E Lívia se pegou, observando as mãos dele fortes e elegantes ao mesmo tempo. Quando finalmente chegaram ao destino, Lívia ficou boquiaberta. Era um hotel luxuoso no centro da cidade, o tipo de lugar onde celebridades e pessoas importantes ficavam. Havia um tapete vermelho na entrada e seguranças discretos verificando a lista de convidados. Caio, o que é isso? Lívia perguntou, sentindo-se subitamente inadequada em seu vestido simples. Um evento beneficente. Ele respondeu naturalmente, ajudando-a a sair do carro. Achei que você gostaria. Um manobrista imediatamente tomou as chaves do carro e Caio colocou a mão nas costas de Lívia, guiando-a em direção à entrada. O toque era protetor gentil e fazia o estômago dela revirar de um jeito delicioso. Quando entraram no salão, Lívia sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Lustres de cristal brilhavam no teto alto. Pessoas lindamente vestidas circulavam com taças de champanhe e havia uma orquestra tocando suavemente em um canto. O ambiente exalava luxo e sofisticação de uma forma que Lívia nunca havia experimentado. Caio. Uma voz masculina chamou e um homem de meia idade se aproximou visivelmente animado. Que bom te ver aqui. Há quanto tempo? Olá, Roberto. Caio cumprimentou o homem com um aperto de mão firme. O homem chamado Roberto olhou para Lívia com curiosidade óbvia. E quem é essa bela jovem? Esta é Lívia. Lívia, este é Roberto Menezes, um velho conhecido. Eles conversaram por alguns minutos e Lívia notou como as pessoas olhavam para Caio com uma reverência sutil. Não era apenas respeito, era algo mais como se ele fosse alguém realmente importante. Conforme a noite avançava, mais pessoas se aproximavam para cumprimentar Caio e todas elas o tratavam com uma deferência que deixava Lívia cada vez mais intrigada. Caio Fernandes é sempre um prazer. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos disse, segurando a mão dele por um momento, a mais que o necessário. A doação que você fez para o Instituto este ano foi extraordinária. Você é muito generoso. É para uma boa causa, doutora. Silveira. Caio respondeu modestamente. Lívia estava começando a juntar as peças do quebra-cabeça e uma sensação desconfortável começou a crescer em seu peito. Quem exatamente era Caio Fernandes e por que ele não havia sido mais claro sobre quem realmente era, foi quando uma socialite passou por eles conversando alto com uma amiga. Claro que ele está aqui. O Caio Fernandes, dono do Grupo Fernandes, nunca perde um evento beneficente. Dizem que ele doou mais de 1 milhão este ano. Lívia quase engasgou com o champanhe que estava bebendo. Grupo Fernandes. Ela conhecia esse nome. Era impossível não conhecer. O Grupo Fernandes era um dos maiores conglomerados empresariais da região, com atuação em construção civil, tecnologia e investimentos. E Caio era o dono.
Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Com dedos nervosos, ela tirou discretamente o celular da bolsa e pesquisou o nome dele. As primeiras imagens que apareceram mostravam Caio em capas de revistas de negócios, em eventos importantes, sempre impecavelmente vestido. Havia artigos sobre fusões milionárias, investimentos estratégicos, propriedades ao redor do mundo. Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela estava saindo com um dos homens mais ricos e poderosos da região e não fazia a menor ideia. De repente, todos os seus medos voltaram com força total. Será que ela havia sido ingênua novamente? Será que Caio estava brincando com ela, assim como Enzo havia feito? A diferença de mundos entre eles parecia agora um abismo intransponível. Caio percebeu imediatamente a mudança no comportamento dela. Lívia, está tudo bem. Você ficou pálida. Eu preciso de ar. Ela conseguiu dizer, sua voz saindo estranha. Sem fazer perguntas, Caio a guiou para fora do salão, atravessando portas de vidro que levavam a uma ampla varanda. A noite estava fresca e o ar ajudou Lívia a recuperar um pouco da compostura. Abaixo deles, as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas. Você descobriu? Caio disse suavemente. Não era uma pergunta. Lívia se virou para encará-lo, seus olhos cheios de confusão e uma mágoa que ela tentava controlar. Por que não me contou? Por que deixou eu descobrir assim? Por quê? Caio começou aproximando-se dela devagar. Toda vez que eu conto para alguém quem eu sou, tudo muda. As pessoas começam a me ver de forma diferente. E quando conheci você, pela primeira vez em anos, alguém me viu apenas como Caio. Não como o Caio Fernandes, não como o dono do Grupo Fernandes, apenas como um homem. Havia tanta sinceridade em sua voz que Lívia sentiu parte das defesas começarem a cair, mas a insegurança ainda pulsava forte. Mas o que um homem como você quer com alguém como eu? Eu sou designer, gráfica, freelancer, Caio. Moro em um apartamento alugado minúsculo. Eu não pertenço ao seu mundo. E você? Você não foi honesto comigo desde o início. Caio fechou a distância entre ele e suas mãos, segurando o rosto dela com uma gentileza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Você tem razão. Eu deveria ter te contado antes, mas tinha medo, Lívia. Medo de que você mudasse, de que começasse a me ver como todos os outros veem. E quanto ao resto, você acha que eu me importo se você mora em um apartamento alugado ou em uma mansão? Lívia, eu conheço centenas de mulheres do meu mundo. Mulheres que estariam interessadas apenas na minha conta bancária, no status, nas conexões. Você foi a primeira pessoa em anos que me fez rir genuinamente. A primeira que me viu de verdade. Lívia me diz que você sente isso também. Ele murmurou, seu rosto tão perto do dela que Lívia podia sentir seu hálito quente em sua pele. Me diz que não sou o único aqui. E então, antes que Lívia pudesse responder, antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, Caio a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de desejo reprimido, de promessas não ditas, de possibilidades infinitas. As mãos dele seguravam seu rosto como se ela fosse algo precioso, delicado. E Lívia se derreteu naquele toque, suas preocupações momentaneamente esquecidas, mas não desaparecidas. Seus dedos se entrelaçaram nos cabelos dele, puxando-o mais perto, aprofundando o beijo. Havia urgência ali, mas também ternura, uma combinação que fazia o mundo ao redor desaparecer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, respirações aceleradas, olhos fixos um no outro. As luzes da cidade continuavam brilhando abaixo, indiferentes ao momento transformador que estava acontecendo naquela varanda. Eu não sei se consigo fazer isso. Lívia admitiu, sua voz fraca. Não sei se consigo ser parte do seu mundo. E ainda estou processando que você não me contou quem realmente era. Caio passou o polegar suavemente pela bochecha dela, seus olhos suplicantes. Então deixa eu ser parte do seu. Eu não preciso de eventos como esse, de toda essa ostentação. Eu preciso de você e prometo ser mais honesto daqui pra frente.
sem mais segredos. E naquele momento, sob as estrelas e as luzes da cidade, Lívia sabia que estava em uma encruzilhada. Parte dela queria fugir, proteger-se de uma possível decepção. Mas outra parte, a parte que havia se sentido tão viva nas últimas semanas, queria acreditar. Queria dar uma chance ao que eles poderiam ter juntos, apesar do medo, apesar das diferenças, apesar de tudo. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lívia e Caio se viam quase todos os dias. Jantares íntimos, caminhadas pelo parque, noites assistindo filmes no apartamento luxuoso dele. A atração física entre eles era inegável. Cada toque acidental enviava ondas de eletricidade pela pele de Lívia. Cada olhar prolongado prometia mais do que apenas palavras podiam expressar. Caio era atencioso de formas que ela nunca imaginou que um homem pudesse ser. Lembrava-se de pequenos detalhes que ela mencionava casualmente. Surpreendia-a com seu café favorito. Mandava flores para seu apartamento sem motivo específico. Lívia estava se permitindo gostar dele cada vez mais, mas havia uma parte dela que ainda permanecia cautelosa, uma voz pequena que a lembrava de não se entregar totalmente até ter certeza de que aquilo era real. Ela não mencionava essas dúvidas para Caio. Não queria parecer insegura ou desconfiada, mas elas estavam lá sussurrando nas bordas da sua consciência. A revelação sobre quem ele realmente era ainda a deixava desconfortável, às vezes principalmente quando saíam juntos e ela notava os olhares das pessoas cochichando quando achavam que ela não estava ouvindo comentários velados sobre como ela apareceu do nada na vida do empresário mais cobiçado da cidade. Foi numa manhã de sábado que a situação explodiu. Lívia estava tomando café enquanto rolava distraidamente as redes sociais quando viu uma postagem que fez seu estômago revirar. Era do perfil de um amigo em comum que ela ainda tinha com Enzo. E nos comentários, lá estava ele. A Lívia sempre foi esperta. Sabia que ia conseguir fisgar um peixe grande. Sempre teve talento para se fazer de vítima e atrair homens com dinheiro. Pena que eu descobri a tempo. Lívia leu e releu aquelas palavras, sentindo cada uma delas como um soco. Havia mais comentários, outros concordando, rindo, especulando sobre quanto tempo levaria até Caio descobrir quem ela realmente era. As mãos dela tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. As palavras de Enzo ecoavam exatamente os medos que ela vinha tentando suprimir desde que descobriu a verdadeira identidade de Caio. E se as pessoas realmente pensassem isso, e se até Caio, no fundo, tivesse dúvidas sobre suas intenções, como ela poderia provar que seus sentimentos eram genuínos quando tudo parecia conspirar para fazer parecer o contrário? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela antes que pudesse impedi-las. Não era justo. Nada disso era justo. O telefone tocou e quando viu o nome de Caio na tela, Lívia hesitou. Ela não queria que ele a visse assim frágil e duvidando de tudo, mas também não conseguia ignorá-lo. Oi. Ela atendeu tentando manter a voz firme. Lívia, está tudo bem, sua voz está estranha. Claro que ele perceberia. Caio sempre percebia. Estou bem. Só um dia difícil. Estou indo aí. Ele disse imediatamente sem dar espaço para argumentos. 20 minutos depois, ele estava na porta dela. E assim que Lívia abriu Caio, a puxou para um abraço apertado. O que aconteceu? Ela contou, tudo mostrou os comentários, e viu a mandíbula dele se contrair de raiva. Ele é um idiota com ciúmes porque você seguiu em frente e encontrou alguém melhor. Não deixe as palavras dele afetarem você. Mas e se ele estiver certo? Lívia murmurou, suas inseguranças finalmente transbordando. E se as pessoas realmente pensarem que estou com você pelo seu dinheiro, e se você começar a duvidar? Caio segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Lívia, escuta o que estou dizendo. Eu não me importo com o que as pessoas pensam.
Eu me importo com o que você sente. E eu sei. Eu sei que seus sentimentos são reais. Você acha que eu não percebo a forma como você me olha, a forma como você se entrega quando estamos juntos. Mas as semanas seguintes testaram ainda mais essa frágil confiança que Lívia estava construindo. Ela estava em um café com suas amigas quando uma mulher se aproximou da mesa. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente escovados e usando roupas de grife que gritavam dinheiro. "Você deve ser Lívia", a mulher disse. Seu tom educado, mas com algo afiado por baixo. "Eu sou Cláudia, uma velha amiga do Caio." Lívia conhecia aquele nome. Caio havia mencionado casualmente uma ex-namorada chamada Cláudia, mas não havia dado muitos detalhes. Agora, vendo a mulher na sua frente, Lívia entendeu o porquê. Cláudia era perfeita, do tipo de perfeição que vinha de salões de beleza caros e personal trainers particulares. E mais importante, ela era claramente do mesmo mundo que Caio. "Olá", Lívia respondeu tentando soar confiante. "Posso me sentar?" Cláudia não esperou pela resposta, puxando uma cadeira e sentando-se com a elegância de alguém acostumada a ter tudo o que queria. As amigas de Lívia trocaram olhares desconfortáveis. "Acabei de voltar de Paris e fiquei sabendo que o Caio está envolvido. Queria conhecer a pessoa que conseguiu capturar a atenção dele." A forma como Cláudia disse aquilo fez parecer que Lívia era algum tipo de curiosidade temporária, algo para Caio se entreter até encontrar algo melhor. "Caio e eu estamos juntos, sim", Lívia disse, erguendo o queixo, tentando projetar uma confiança que não sentia totalmente. Cláudia deu um sorriso que não alcançou os olhos. "Que doce! Vocês sabem, Caio e eu namoramos por 3 anos. Viajamos o mundo juntos. Minha família conhece a dele. Nossas vidas sempre foram entrelaçadas. Eu tinha certeza de que nos casaríamos eventualmente." "Tinha", Lívia repetiu, agarrando-se àquela palavra no passado. "Bem, tivemos uma pausa. Mas pausas são comuns em relacionamentos longos, não são? Especialmente quando você conhece alguém tão profundamente quanto eu conheço Caio. Conheço seus gostos, seus hábitos, o que ele realmente precisa em uma parceira." Cláudia inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos azuis fixos nos de Lívia. "Caio gosta de novidades. Sempre gostou. Mas ele sempre volta para o que é familiar, para o que faz sentido. E você, querida, por mais encantadora que seja, não faz sentido no mundo dele." As palavras foram como veneno, infiltrando-se nas inseguranças que Lívia já carregava, nas dúvidas que ela vinha tentando suprimir desde o início. Depois que Cláudia saiu, deixando um perfume caro no ar, as amigas de Lívia tentaram consolá-la. "Ela está apenas com ciúmes, não dá ouvidos para ela." Mas era difícil não dar ouvidos quando as palavras de Cláudia ecoavam exatamente os medos que Lívia tinha desde que descobriu quem Caio realmente era. Ela olhava para Caio e via um homem que tinha o mundo aos seus pés, que podia ter qualquer mulher que quisesse, que vivia em um universo totalmente diferente do dela. E então, olhava para si mesma e via apenas uma designer gráfica comum, com um apartamento alugado e uma vida simples. Como ela poderia competir com alguém como Cláudia? Como poderia ser o que Caio realmente precisava? Todas as pequenas dúvidas que ela havia guardado desde a revelação no evento beneficente agora ganhavam força, alimentadas pelos comentários de Enzo e pelas palavras envenenadas de Cláudia. Naquela noite, quando Caio ligou para marcar um encontro, Lívia inventou uma desculpa, e na noite seguinte outra. Ela sabia que estava sendo covarde, mas não conseguia enfrentá-lo. Não conseguia olhar nos olhos dele sem ver todas as suas inadequações refletidas de volta. As mensagens de Caio foram ficando mais preocupadas, mais insistentes, mas Lívia continuava se afastando, construindo muros ao redor do coração que ele havia tão cuidadosamente começado a abrir. Clara tentou fazê-la mudar de ideia.
Li, você está sabotando a melhor coisa que te aconteceu em anos. O Caio é louco por você. Qualquer um pode ver isso. E se não for o suficiente? Lívia perguntou à voz pequena. E se um dia ele acordar e perceber que merece alguém como a Cláudia? Alguém que entende o mundo dele, que não vai envergonhá-lo em eventos importantes. Então ele seria um idiota. Clara disse firmemente. Mas ele não é. E você sabe disso. Você só está com medo de se machucar de novo. E ela estava. Estava apavorada. A experiência com Enzo havia deixado cicatrizes profundas, e agora com Caio, os riscos pareciam ainda maiores, porque desta vez ela tinha algo real a perder. E a ideia de perder Caio, de vê-lo perceber que ela realmente não era boa o suficiente, era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela já havia sentido. No fundo, uma parte dela se perguntava se não seria mais fácil terminar tudo agora, antes que se machucasse ainda mais, antes que o inevitável acontecesse. Lívia estava evitando o Caio há quase uma semana, quando ele finalmente apareceu na porta do apartamento dela. Ela ouviu a campainha tocar insistentemente e considerou não atender, mas sabia que ele não desistiria. Quando abriu a porta, encontrou Caio com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ele estava diferente, menos polido que o normal, como se tivesse vindo direto do trabalho sem se preocupar com a aparência. A gravata estava frouxa, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Mesmo assim, continuava absurdamente bonito. Nós precisamos conversar, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Lívia, você não pode simplesmente me afastar sem me dar uma explicação. Ela queria fechar a porta, proteger-se, mas havia algo nos olhos dele que a impedia. Caio, por favor. Ele a interrompeu. Apenas me deixa falar. Se depois você ainda quiser que eu vá embora, eu vou. Mas me dê essa chance. Lívia assentiu lentamente, abrindo a porta para deixá-lo entrar, mas Caio balançou a cabeça. Não. Aqui não. Vem comigo. Preparei algo para nós. Havia tanta esperança em sua voz que Lívia não conseguiu recusar. O apartamento de Caio era ainda mais impressionante à noite. A cobertura luxuosa tinha janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada, as luzes piscando como vagalumes gigantes. Quando entraram, Lívia percebeu que ele havia preparado um jantar. A mesa estava posta com velas, pratos elegantes, e o aroma de comida deliciosa preenchia o ar. Você cozinhou? Ela perguntou surpresa. Caio deu um sorriso tímido, algo raro nele. Tentei. Liguei para minha mãe pedindo ajuda com a receita. Não sou exatamente um chefe, mas queria fazer algo especial. Algo só nosso. Sem garçons, sem outras pessoas. Apenas eu e você. O coração de Lívia apertou. Imaginar Caio Fernandes, CEO de um império empresarial, ligando para a mãe para pedir uma receita por causa dela, era uma imagem tão tocante que ela sentiu os olhos arderem. Como ela poderia ter duvidado desse homem? Eles se sentaram e inicialmente a conversa foi hesitante, carregada com tudo que não havia sido dito na última semana. Caio serviu vinho e Lívia percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Ele estava nervoso, percebeu ela. O poderoso Caio Fernandes estava nervoso. Lívia, eu preciso te contar algumas coisas. Ele começou colocando o garfo de lado e olhando diretamente para ela. Coisas sobre mim, sobre minha vida, sobre por que você é tão importante. Caio respirou fundo como se estivesse reunindo coragem. Eu construí um império. Comecei do zero depois que meu pai faliu a empresa da família. Passei anos trabalhando 16 horas por dia, sacrificando tudo reconstruindo o nome Fernandes. E consegui. Consegui mais sucesso do que meu pai jamais teve, mais dinheiro do que eu saberia gastar em várias vidas. Ele pausou, seus olhos distantes.
Mas no processo perdi algo essencial. Perdi a capacidade de confiar nas pessoas. Cada mulher que se aproximava, eu me perguntava: ela quer a mim ou quer meu dinheiro? Cada amizade nova, cada contato de negócios, tudo parecia ter uma segunda intenção. Lívia sentiu algo se apertar em seu peito, vendo a vulnerabilidade naqueles olhos normalmente tão confiantes. Meus relacionamentos eram vazios. Caio continuou. Mulheres lindas, sofisticadas que sabiam dizer exatamente o que eu queria ouvir. Mas nunca havia nada real ali. Cláudia foi a última tentativa séria. Nós fazíamos sentido no papel. Nossas famílias se conheciam, movíamos-nos nos mesmos círculos, mas nunca houve paixão de verdade. Nunca houve conexão genuína. Era confortável, previsível e totalmente morto por dentro. E então, ele disse um sorriso suave surgindo em seus lábios. Uma mulher literalmente caiu aos meus pés. Bem tecnicamente sob meus pés, escondida debaixo de uma mesa, desesperada e adorável em seu pânico. Lívia não conseguiu evitar um sorriso molhado, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você me fez rir, Lívia. Genuinamente rir pela primeira vez em anos. E quando conversamos, você não estava tentando me impressionar. Não estava calculando cada palavra. Você era apenas você, real, imperfeita e absolutamente fascinante. Caio se levantou contornando a mesa e ajoelhando-se ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Me fez lembrar que existe mais na vida do que acordos de negócios e planilhas financeiras. E eu sei que você está assustada. Sei que pessoas como Enzo e Cláudia plantaram dúvidas na sua cabeça. Sei também que eu mesmo contribuí para isso ao não ter sido honesto desde o começo sobre quem eu sou. E me desculpa por isso, Lívia. Eu tinha tanto medo de perder o que estávamos construindo que acabei criando exatamente a situação que temia. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Lívia. Ela apertou as mãos dele, sentindo o calor, a solidez, a realidade do toque. Eu estou com medo, ela admitiu, sua voz quebrando. Tenho medo de não ser suficiente para você. De que um dia você acorde e perceba que merece alguém do seu mundo. Alguém como a Cláudia, que entende sua vida, que não vai te envergonhar em eventos importantes. Você é meu mundo, Caio disse com tanta convicção que tirou o fôlego dela. E você nunca jamais me envergonharia. Você acha que eu me importo se você conhece os talheres certos ou se sabe qual vinho combina com qual prato? Lívia, riqueza nunca me trouxe felicidade. Nunca. Ela me trouxe conforto, segurança, poder. Mas nunca felicidade. Você me trouxe felicidade. Lívia soluçou, e então estava nos braços dele sendo segurada com tanta força que parecia que ele tinha medo de deixá-la ir. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. E Lívia sentiu todas as inseguranças começarem a se dissolver sob o calor daquele abraço. O Enzo me traiu. Ela murmurou contra o peito dele. Me fez sentir como se eu não fosse boa o suficiente. Como se houvesse algo fundamentalmente errado comigo. E quando descobri quem você realmente era, quando a Cláudia apareceu tão perfeita e confiante, todos aqueles sentimentos voltaram. Eu fiquei com medo de estar me iludindo de novo. Caio afastou-se ligeiramente para olhar em seus olhos, secando suas lágrimas com os polegares. Enzo é um idiota que não reconheceu o tesouro que tinha. E Cláudia é alguém presa no passado, incapaz de aceitar que eu segui em frente. Nenhum deles importa, Lívia. Apenas nós importamos. E eu prometo daqui para frente ser completamente transparente com você. Sem segredos, sem omissões. Você merece isso. E então ele a beijou. E foi diferente de todos os beijos anteriores. Era mais profundo, mais desesperado, carregado com todas as emoções que haviam sido contidas durante aquela semana de separação. As mãos de Caio estavam em seu cabelo.
seu rosto suas costas como se ele estivesse tentando memorizá-la através do toque. Lívia se entregou a ele deixando todas as suas defesas caírem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, e havia uma pergunta silenciosa nos olhos de Caio. Lívia respondeu puxando-o para outro beijo, e desta vez não havia hesitação. Eles se moveram pelo apartamento em uma dança descoordenada, tropeçando em móveis, rindo entre beijos, até chegarem ao quarto. A cidade brilhava, através das janelas enormes, testemunha silenciosa, enquanto Caio e Lívia se entregavam um ao outro pela primeira vez. Foi intenso e terno, ao mesmo tempo carregado com paixão, mas também com uma conexão emocional profunda que transformou o ato físico em algo transcendental. As mãos de Caio exploravam cada centímetro dela com reverência, como se ela fosse algo precioso e frágil. E Lívia se permitiu ser vulnerável de uma forma que nunca havia sido antes, confiando naquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Foi um ato de entrega não apenas física, mas emocional, deixando para trás os medos que a haviam assombrado nas últimas semanas. Depois, deitados entrelaçados sob lençóis macios, a cidade ainda brilhando lá fora. Caio passou os dedos suavemente pelos cabelos dela. Eu estou te amando, Lívia. Completamente, irrevogavelmente te amando. E Lívia, com o coração finalmente em paz, finalmente permitindo-se acreditar que aquilo era real, respondeu: Eu também te amo. Os dias seguintes foram como viver em uma bolha de felicidade. Lívia e Caio passavam todo o tempo livre juntos e a intensidade do que sentiam um pelo outro só crescia. Mas mais importante que isso, Lívia finalmente sentia que podia confiar plenamente naquilo que estavam construindo. As conversas entre eles haviam se tornado ainda mais profundas, Caio cumprindo sua promessa de transparência total, compartilhando detalhes sobre seu dia, seus desafios no trabalho, suas preocupações. E Lívia fazia o mesmo, abrindo-se de formas que nunca havia conseguido antes. Mas ela sabia que havia algo que precisava fazer. Uma conversa que precisava acontecer antes que pudesse realmente seguir em frente por completo. Ela precisava confrontar Enzo. Não por ele, mas por ela mesma. Precisava olhar nos olhos dele e deixar claro que não aceitaria mais ser difamada, que não permitiria que ele continuasse espalhando mentiras sobre ela. Era uma forma de fechar definitivamente aquele capítulo e afirmar sua própria força. Quando contou a Caio sobre sua decisão, ele a apoiou imediatamente. Quer que eu vá com você? Ele ofereceu, segurando as mãos dela. Lívia balançou a cabeça. Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Mas obrigada por oferecer. Caio beijou sua testa. Você é mais forte do que imagina, Lívia. E eu estarei aqui quando você voltar. Lívia marcou o encontro com Enzo em um café público, um lugar neutro onde ela se sentiria segura. Quando chegou, ele já estava lá sentado em uma mesa no canto, mexendo no celular, com aquela expressão arrogante que ela conhecia tão bem. Lívia, ele disse, quando ela se aproximou, um sorriso sarcástico nos lábios. Que surpresa! Pensei que estaria ocupada demais com seu novo namorado milionário para perder tempo comigo. Lívia se sentou mantendo a postura ereta, recusando-se a ser intimidada. Foi exatamente sobre isso que eu vim falar. Quero que você pare de espalhar mentiras sobre mim, Enzo. Ele riu, um som cruel que fez o estômago dela revirar. Mentiras, eu só estou dizendo a verdade. Você sempre foi calculista. Sempre soube como manipular situações a seu favor. Aposto que planejou esse encontro com o Fernandes desde o começo. Eu nem sabia quem ele era quando nos conhecemos. Lívia retrucou sua voz firme, mas controlada. Me escondi debaixo de uma mesa para fugir de você, Enzo.
de você e da humilhação de ver você feliz com outra pessoa enquanto eu ainda estava me recuperando de como você me tratou. E sabe de uma coisa? Agradeço por isso agora. Porque se não fosse por você, eu nunca teria conhecido o Caio. Enzo se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços. Ah, sim. Sempre a vítima não é Lívia, nunca admitindo que talvez você não fosse boa o suficiente. Que talvez houvesse razões para eu ter procurado outra pessoa. As palavras dele doeram, mas desta vez Lívia não deixou que a ferissem como antes. Ela havia crescido mudado e finalmente entendia que o problema nunca foi com ela. Você tem razão, ela disse calmamente vendo a surpresa passar pelo rosto dele. Eu não era boa o suficiente. Não era boa o suficiente para alguém como você, porque eu merecia muito melhor. Merecia alguém que me valorizasse, que me respeitasse, que não me traísse. E sabe o que é engraçado? Enzo, você passou tanto tempo tentando me fazer sentir pequena, que acabou me tornando mais forte. Enzo bufou. E você acha que encontrou isso no Caio Fernandes? Ele vai te usar e jogar fora Lívia. Homens como ele sempre fazem isso. Você é só uma distração temporária. Não, Lívia disse, levantando-se da cadeira com dignidade. Eu sou a mulher que ele ama, e a diferença entre você e ele é que Caio me vê de verdade. Ele valoriza quem eu sou, não quem ele quer que eu seja. Ele nunca me fez sentir pequena ou inadequada. Na verdade, ele me faz sentir capaz de conquistar o mundo. Ela colocou as mãos sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente em direção a Enzo. Você pode continuar espalhando suas mentiras. Pode continuar tentando me fazer parecer uma oportunista. Mas no final do dia, eu sei a verdade. Eu sei que meus sentimentos são reais. Que o que Caio e eu temos é genuíno. E você vai ter que viver com o fato de que perdeu algo precioso porque não soube valorizar. Enzo abriu a boca para responder, mas Lívia não deu a chance. Ela virou as costas e saiu do café, sua cabeça erguida, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. Enquanto caminhava pela calçada, seu celular tocou. Era Caio. Como foi? Ele perguntou assim que ela atendeu. Foi libertador. Lívia respondeu, um sorriso verdadeiro surgindo em seus lábios. Eu disse tudo o que precisava dizer. E finalmente sinto que posso deixar esse capítulo para trás completamente. Estou orgulhoso de você, Caio disse, e ela podia ouvir o afeto em sua voz. Onde você está? Vou te buscar. Enquanto isso, Caio estava lidando com sua própria situação passada. Cláudia havia começado a aparecer com mais frequência, sempre encontrando desculpas para estar onde ele estava, para cruzar seu caminho. Na noite anterior, Raul havia aparecido em um evento de negócios que ele não podia evitar, usando um vestido que deixava pouco à imaginação e fazendo questão de se sentar ao lado dele durante o jantar. Senti sua falta, Caio. Ela havia murmurado sua mão, tocando o braço dele de forma íntima. Paris foi maravilhosa, mas estava faltando algo. Estava faltando você. Caio havia removido a mão dela gentilmente, mas com firmeza. Cláudia, precisamos conversar. Eles se encontraram no dia seguinte em um restaurante discreto e Caio foi direto ao ponto. Eu valorizo o tempo que passamos juntos, ele começou, mas aquilo ficou no passado. Meu coração pertence a Lívia agora. Cláudia deu aquele sorriso condescendente que ele conhecia tão bem. Caio, seja realista. Ela não é do nosso mundo. Não entende as pressões, as expectativas, a complexidade da nossa vida. Quanto tempo você acha que vai durar antes de você perceber que precisa de alguém que realmente te compreenda? Ela me compreende melhor do que você jamais compreendeu. Caio respondeu, sua voz firme. Lívia me vê como pessoa, não como uma conta bancária ou uma conexão social útil. Ela me desafia, me faz rir, me faz querer ser melhor. Isso é algo que você e eu nunca tivemos. Nós tínhamos conveniência, tínhamos compatibilidade social,
mas nunca tivemos amor verdadeiro. Cláudia se inclinou para a frente, sua voz ficando mais sedutora. Nós podíamos ter Caio, podemos ter agora. Apenas me dê uma chance de mostrar que posso ser diferente. Ela estendeu a mão tocando a dele sobre a mesa, seus olhos prometendo coisas que antes teriam atraído Caio. Mas agora ele sentiu apenas indiferença. Caio retirou a mão, levantando-se da cadeira. Cláudia, eu desejo tudo de bom para você. Espero que encontre alguém que te faça feliz de verdade. Alguém que te ame pelo que você realmente é, não pelo que você representa. Mas esse alguém não sou eu. Nunca fui. E nunca serei. Ele colocou dinheiro suficiente na mesa para cobrir a conta e saiu deixando Cláudia sozinha com sua surpresa e rejeição. Mais tarde naquela noite, Lívia e Caio se encontraram no apartamento dele. Ambos contaram sobre suas respectivas conversas. Então está feito, Lívia disse aninhada no sofá ao lado dele. Enfrentamos nossos passados, e agora podemos realmente olhar para o futuro. Caio completou beijando o topo da cabeça dela. Sem sombras, sem dúvidas, apenas nós dois, e tudo que vamos construir juntos. Eles decidiram passar o fim de semana em uma casa de praia que Caio tinha um lugar tranquilo longe da cidade e de todas as complicações. Foram dias perfeitos acordando com o som das ondas caminhando pela areia, de mãos dadas conversando sobre sonhos e planos. À noite, sentados na varanda com vista para o mar, Caio falou sobre expandir seus negócios para áreas mais sustentáveis, sobre usar sua riqueza para fazer diferença real no mundo. Lívia falou sobre seus sonhos de abrir seu próprio estúdio de design, de trabalhar com causas sociais. E perceberam que seus sonhos não apenas coexistiam, mas se complementavam perfeitamente. No último dia, enquanto o sol se punha sobre o oceano pintando o céu de laranja e rosa, Caio segurou Lívia contra seu peito. Obrigado por me ajudar a deixar o passado para trás. E Lívia, sentindo-se mais completa do que nunca, respondeu. Obrigada por me mostrar que o futuro pode ser melhor do que eu jamais imaginei. E por nunca desistir de nós mesmos quando eu duvidei. 6 meses haviam se passado desde aquele fim de semana na praia, e a vida de Lívia havia mudado de formas que ela nunca imaginou possíveis. Não apenas por estar com Caio, mas por ter finalmente encontrado a confiança em si mesma que sempre faltou. Ela acordava todas as manhãs, sentindo-se completa, realizada, amada de uma forma que nunca experimentou antes. O apartamento que agora dividia com Caio havia se tornado um verdadeiro lar. Cheio de risadas, conversas profundas e momentos de intimidade que fortaleciam cada dia mais o vínculo entre eles. Caio havia insistido que ela se mudasse para a cobertura dele depois de 3 meses de namoro, e inicialmente Lívia hesitou, lembrando-se das inseguranças que havia sentido no início. Mas dessa vez foi diferente. Ela confiava nele, confiava neles, e, mais importante, confiava em si mesma. Ele foi paciente, explicando que não via sentido em desperdiçar tempo quando sabia exatamente o que queria. E o que ele queria era acordar ao lado dela todos os dias, era chegar em casa e encontrá-la ali, era construir uma vida juntos, sem mais esperas. Lívia finalmente concordou e não se arrependeu nem por um segundo. A família de Caio havia sido uma surpresa maravilhosa. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher elegante, mas incrivelmente calorosa, recebeu Lívia de braços abertos desde o primeiro encontro. Finalmente, ela havia dito segurando o rosto de Lívia com carinho. Finalmente meu filho trouxe alguém que faz os olhos dele brilharem de verdade. Seu irmão mais novo, Rafael, adorou Lívia instantaneamente, apreciando seu senso de humor e sua capacidade de não se impressionar com a riqueza da família. As reuniões de domingo na casa da família Fernandes se tornaram uma tradição que Lívia aguardava ansiosamente
sentindo-se verdadeiramente parte daquele círculo de amor e aceitação. Profissionalmente, Lívia também estava florescendo. Caio, sempre seu maior incentivador, havia mencionado o trabalho dela para alguns contatos importantes, mas sempre com a condição de que ela fosse julgada apenas por seu talento, não por sua conexão com ele. E seu talento falou por si mesmo. Ela conquistou contratos com empresas renomadas. Seu portfólio cresceu exponencialmente e em poucos meses ela havia expandido tanto que precisou contratar uma assistente. O estúdio próprio, que antes era apenas um sonho distante, agora era uma realidade tangível que ela estava construindo passo a passo. A menina insegura que se escondera debaixo de uma mesa havia se tornado uma empresária confiante. "Estou tão orgulhoso de você", Caio disse uma noite, observando Lívia trabalhar em um projeto importante. Ela olhou para cima, sorrindo. "Você sempre diz isso." "Porque é sempre verdade. Você fez tudo isso sozinha, Lívia. Com seu talento, sua dedicação, sua visão. Eu apenas abri algumas portas, mas você foi quem entrou e conquistou cada espaço." E ela se levantou caminhando até ele e envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. "Nós somos uma equipe. Você me deu a confiança que eu precisava para acreditar em mim mesma. Me mostrou que eu era capaz de muito mais do que imaginava." Eles haviam viajado juntos para lugares incríveis. Paris, onde caminharam de mãos dadas pela Torre Eiffel, e Lívia não se sentiu nem um pouco deslocada nos restaurantes sofisticados que Caio escolheu. Roma, onde se perderam pelas ruelas antigas e comeram a melhor massa de suas vidas. E até o Japão, onde Lívia ficou encantada com a cultura e Caio adorou ver o mundo através dos olhos dela. Mas mais do que as grandes viagens, eram os pequenos momentos que Lívia mais valorizava. Manhãs preguiçosas na cama preparando café juntos, noites assistindo filmes ruins e rindo de como eram terríveis. Conversas profundas às 3 da manhã, quando nenhum dos dois conseguia dormir. Caio havia encontrado o equilíbrio perfeito entre seu mundo sofisticado e a simplicidade que Lívia tanto valorizava, levando-a para eventos importantes, mas também para pequenos restaurantes escondidos que serviam a melhor comida caseira da cidade. Quanto a Cláudia, ela havia voltado definitivamente para Paris depois de perceber que Caio realmente havia seguido em frente e que não havia mais espaço para ela em sua vida. Antes de partir, ela procurou Lívia uma última vez e, para surpresa de ambas, a conversa foi civil. "Eu subestimei você", Cláudia admitiu algo parecido com respeito em sua voz. "Achei que era apenas mais uma, mas você realmente o conquistou. Cuide bem dele." E Lívia prometeu que cuidaria, porque Caio era o amor da sua vida e ela faria qualquer coisa para proteger o que eles tinham. Foi em uma tarde comum de terça-feira que Lívia teve um encontro inesperado. Ela estava saindo de uma reunião com um cliente importante, ainda empolgada por ter fechado um contrato significativo quando viu Enzo atravessando a rua. Ele estava visivelmente diferente, mais magro, com olheiras profundas e uma postura curvada que falava de derrota. Quando seus olhos se encontraram, Enzo hesitou e então começou a caminhar em direção a ela. Lívia pensou em simplesmente virar as costas e ir embora, mas algo a fez ficar. Não havia mais raiva ou mágoa, apenas uma estranha sensação de indiferença. "Lívia", Enzo disse quando chegou perto, sua voz cansada. "Posso falar com você por 1 minuto?" Ela verificou o relógio. Caio estaria esperando por ela em alguns minutos, mas ela tinha tempo. "Tudo bem, 1 minuto." Enzo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela reconhecia. "Eu só queria dizer que eu estava errado. Sobre tudo. A Júlia me deixou há 2 meses. Descobriu que eu estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhávamos e me denunciou. Perdi meu emprego, minha reputação, tudo." Ele deu uma risada amarga. "E eu mereço.
Mereço tudo isso e mais. Porque fui um idiota, Lívia. Com você, com minha vida, com tudo. Lívia o observou. E onde antes havia dor e ressentimento, agora só havia uma estranha sensação de paz. Eu sinto muito que as coisas tenham dado errado para você, Enzo. De verdade. Mas não posso dizer que não era inevitável. Suas escolhas te trouxeram até aqui. Eu sei. Ele concordou, seus olhos vermelhos. Você está feliz com ele. Imensamente. Lívia respondeu sem hesitação. Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Ele me faz sentir valorizada, respeitada, amada. Tudo que eu merecia e que você nunca conseguiu me dar. Enzo assentiu lentamente. Então eu realmente perdi algo especial. E fui idiota demais para perceber quando tinha. Ele estendeu a mão e, após um momento de hesitação, Lívia a apertou. Cuida-te, Enzo. Espero que você encontre seu caminho e aprenda a valorizar a próxima pessoa que entrar na sua vida. Você também, Lívia, e obrigado por não me odiar. Eu não mereceria seu perdão, mas agradeço por ele. Quando ela se virou e viu Caio esperando alguns metros à frente, encostado no carro, com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar, Lívia sentiu uma gratidão profunda por como as coisas haviam se desenrolado. Se Enzo não tivesse terminado com ela, se ela não tivesse ido àquele restaurante naquela noite específica, se não tivesse se escondido debaixo daquela mesa por puro pânico, ela nunca teria encontrado o Caio. Às vezes ela pensava, as piores coisas que nos acontecem são apenas o universo nos empurrando em direção às melhores. Tudo bem? Caio perguntou quando ela se aproximou, passando o braço ao redor da cintura dela. Mais do que bem, Lívia respondeu beijando-o levemente. Fechei o contrato e acabei de fechar definitivamente o passado também. Pronta para ir para casa. Na verdade, Caio disse, um brilho misterioso em seus olhos. Tenho uma surpresa para você hoje. Marquei algo especial. Meia hora depois, eles estavam estacionando em frente ao restaurante onde tudo havia começado. Lívia olhou para Caio com surpresa e emoção. Você se lembra? Como eu poderia esquecer do dia que encontrei o amor da minha vida escondido debaixo de uma mesa? Ele disse, sorrindo amplamente. O restaurante estava estranhamente vazio para aquela hora e Lívia logo percebeu que Caio havia alugado o lugar inteiro só para eles. Velas iluminavam o espaço, criando uma atmosfera mágica e íntima. Eles foram guiados até a mesma mesa onde tudo começou, e Lívia sentiu lágrimas de emoção ameaçarem cair. Caio, isso é... Espera. Ele a interrompeu gentilmente. Eles se sentaram e jantaram, rememorando aquela primeira noite, rindo de como tudo havia sido tão absurdo e perfeito ao mesmo tempo. Lívia mencionou como estava apavorada debaixo da mesa e Caio confessou que havia ficado completamente encantado com a coragem dela de fazer algo tão maluco. Quando finalmente chegou a hora da sobremesa, Caio ficou estranhamente quieto e Lívia percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Está tudo bem? Ela perguntou preocupada. Caio respirou fundo e então, para completo choque de Lívia, ele se levantou da mesa. E não apenas se levantou. Ele se abaixou, levantando a toalha da mesa e apontando para baixo. Foi aqui. Ele disse, sua voz carregada de emoção. Foi exatamente aqui que encontrei o amor da minha vida. Escondido, assustado, tentando fugir de um passado doloroso. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lívia enquanto Caio tirava uma pequena caixa de veludo do bolso. E agora, ele continuou abrindo a caixa para revelar o anel mais lindo que Lívia já tinha visto. Agora eu quero passar o resto da minha vida fazendo com que você nunca mais precise se esconder de nada. Quero ser seu refúgio, seu porto seguro, seu parceiro em tudo.
Ele se ajoelhou ao lado da mesa, segurando a mão dela. Lívia, você me mostrou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que a vida não é sobre dinheiro ou sucesso, mas sobre conexão, sobre risadas compartilhadas, sobre construir algo real com alguém que te completa. Você me fez acreditar que eu merecia ser amado por quem sou, não pelo que possuo. Casa comigo. Me deixa te amar pelo resto da nossa vida. Lívia não conseguia parar de chorar, mas dessa vez eram lágrimas de pura felicidade. A menina que havia se escondido debaixo de uma mesa, com medo de encarar seu passado, agora estava ali confiante e amada, prestes a abraçar seu futuro. Sim, ela disse, sua voz quebrando de emoção. Sim, sim. 1000 vezes sim. Caio deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que pareceu parar o tempo. O restaurante inteiro, que aparentemente não estava tão vazio quanto parecia, explodiu em aplausos. A família de Caio estava ali escondida em um canto junto com as amigas de Lívia e alguns amigos próximos do casal. Todos haviam sido parte da surpresa, testemunhas daquele momento perfeito. Quando a emoção finalmente se acalmou um pouco e todos estavam celebrando. Caio puxou Lívia para a pista de dança improvisada que havia sido montada. Uma música suave começou a tocar, e eles dançaram sozinhos no meio do restaurante, exatamente onde tudo havia começado. Eu te amo, Caio murmurou contra o cabelo dela, mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo. Lívia respondeu, descansando a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Obrigada por me encontrar naquele dia. Por me ver quando eu ainda não conseguia me ver. Não, Caio corrigiu gentilmente. Obrigado a você por ter se escondido debaixo da minha mesa. Foi a melhor invasão da minha vida. Eles riram e continuaram dançando. 2 corações que haviam se encontrado da forma mais inusitada possível, provando que às vezes o amor aparece exatamente quando menos esperamos nos lugares mais improváveis. E que quando é real, quando é verdadeiro, nenhuma diferença social, nenhum passado doloroso, nenhuma insegurança é forte o suficiente para destruí-lo. Aquela noite, enquanto comemoravam com as pessoas que amavam Lívia, olhou para o anel em seu dedo e depois para o homem que havia transformado sua vida e soube com absoluta certeza que ela havia encontrado seu final feliz. Não o final dos contos de fadas, onde tudo é perfeito desde o início, mas algo ainda melhor, algo real, conquistado através de vulnerabilidade e coragem, algo que havia sido testado e provado verdadeiro. Era o início de uma vida inteira, ao lado do homem que a amava exatamente como ela era, e a quem ela amava com cada fibra do seu ser. E tudo havia começado com um momento de pânico absoluto debaixo de uma mesa de restaurante, provando que até nossos momentos mais constrangedores podem nos levar exatamente para onde precisamos estar. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal. Até a próxima!